Hoje, a Comunhão Entrevista veio até a Assembleia Legislativa para entrevistar o deputado estadual e presidente da Casa, Marcelo Santos. Presidente, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete e na Assembleia e por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma honra muito grande, principalmente a Comunhão Entrevistas, que para mim tem um papel fundamental, e poder falar um pouco sobre a Assembleia, sobre o nosso mandato, sobre o Espírito Santo e sobre o Brasil. Muito bem. Presidente, quais foram as conquistas de 2025 para a Assembleia Legislativa? As maiores? Eu posso resumir que a grande conquista que a Assembleia Legislativa teve para si e para o povo do Espírito Santo foi a unidade e o respeito. Porque a partir do respeito você tem unidade, a partir do respeito você tem diálogo, a partir do respeito você tem relação institucional e a partir do respeito você consegue produzir mais e melhores resultados para a população do Espírito Santo, e era o que eu gostaria que o Congresso Nacional pudesse ter. Deixar do debate raso e somente ideológico e poder debater pautas importantes que estão na ordem do dia da população brasileira. Então, eu acho que a grande entrega que nós fizemos, não só em 25, mas fizemos nesse mandato e faremos em 2026, é o respeito que a partir dele nós produziremos muitos e melhores resultados. Presidente, falando em projetos, o senhor poderia citar alguns projetos que tiveram um grande impacto na vida dos capixabas? Bom, muitos projetos nós tivemos aqui, né? Volto aqui a fazer uma reflexão com você e com você que está nos assistindo. Você imagina só, o Congresso Nacional tem pautas importantíssimas. Por exemplo, o SUS da Segurança Pública, que é uma lei de segurança pública que tramita lá nas duas casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados. E o debate desse projeto, que saiu do governo para a Casa Legislativa, ele é ideológico. Por que não se convoca, por exemplo, os governadores, os secretários de Estado de Segurança Pública para debater um tema que é tão importante para o cidadão? Ora, nós não temos mais o direito de deixar nossos filhos e netos brincando na rua, porque o Comando Vermelho, Preto, Azul e Amarelo e as facções criminosas estão assumindo uma espécie de Estado paralelo. E o que o Congresso Nacional deu de resposta à sociedade? Um debate raso, ideológico, e por mais que eu defenda que cada cidadão tenha que ter alimentado dentro de si a sua ideologia, aqui na Assembleia Legislativa, diferente do Congresso Nacional, nós votamos matérias importantes naquilo que nos compete, permitido pela nossa Constituição Federal e Estadual. Aprovamos aqui, por exemplo, a utilização de água sem cobrança para os agricultores, levando em consideração que nós temos aqui uma base muito forte na agricultura e 75% de agricultura familiar. Ou seja, o Estado cobrava água do agricultor familiar, de quem produz água. Porque o agricultor familiar, ele produz água, ele preserva, e nós estávamos cobrando. E a Assembleia isentou a cobrança de água, porque nós temos um volume enorme de produção de alimentos aqui. E o café, que nós destacamos como uma produção muito forte aqui dentro do nosso estado. Mas também fizemos aqui a aprovação e a renovação do cartão reconstrução. Nós estamos passando por um momento agora difícil, de fortes chuvas, tivemos eventos climáticos extremos aqui no Espírito Santo, 13 cidades foram alcançadas e a Assembleia não fugiu do seu debate, tiramos a nossa ideologia naquele momento, colocamos de lado e aprovamos uma matéria muito importante para alcançar as cidades afetadas e as pessoas que mais precisam. E trabalhamos também de outras tantas áreas e matérias que aqui foram votadas e eu quero destacar o orçamento estadual. Enquanto o Congresso Nacional teve que fazer negociação com o governo central para aprovar o orçamento, aqui nós votamos o orçamento dentro da data estabelecida pelo regimento, pela Constituição Estadual e Constituição Federal, para que o governo possa entregar na maior velocidade possível a demanda da sociedade. Ou seja, nós estamos muito mais próximos da sociedade e aí eu quero agradecer aos meus colegas deputados que me deram a honra de presidir a Assembleia no primeiro biênio e agora no segundo. São 4 anos de mandato à frente da Assembleia. Eu sou o primeiro deputado na história do Espírito Santo a se reeleger por unanimidade por conta de uma única palavra: respeito. Eu respeito os diferentes, as diferenças, as ideologias, e nós convergimos quando o assunto e o interesse é da população do Espírito Santo, que é maior do que tudo isso. Muito bem. Deputado, o Espírito Santo é conhecido como um dos estados onde temos maior número de evangélicos, né? Como que a fé cristã pode inspirar o trabalho da Assembleia Legislativa e o seu trabalho? Essa é uma pergunta muito bacana. Primeiro que eu sou temente a Deus, né? Acredito que Deus faz parte de todas as decisões que nós tomamos e eu peço muito a Ele que me dê sabedoria para que as decisões, as atitudes,
as palavras que saem da minha boca tenham a bênção dele. Porque ai de nós se não tivéssemos aqui, por exemplo, as igrejas. Eu escrevi alguns artigos, dentre eles um que é o papel das igrejas, que ultrapassa a parede de seu templo e chega a lugares aonde o braço do Estado ainda não alcançou. Enquanto nós estamos aqui agora nessa entrevista, quantos religiosos estão nas ruas buscando ali aqueles que estão desabrigados ou alcançados pelas fortes chuvas? Aqueles que não tomaram café, não sabem o que vão comer e muito menos dar de alimento para o seu filho. A igreja tem um papel social que leva alimento às famílias e às pessoas que não têm condição de se alimentar e muito menos dar alimento para o seu filho. Enquanto nós estamos aqui, quantos pastores estão visitando aqueles que cometeram crime dentro do sistema prisional? Fazendo um papel social que deveria ser do Estado, mas o Estado não tem braço para isso e a igreja consegue fazer isso. Então, a igreja tem um papel social que ultrapassa a parede do seu tempo. E eu coloco isso, é um tema muito importante. É claro que o Estado é laico, mas nós temos que entender que a igreja, dentro dela, além do pastor, e a igreja que tem um papel, além da evangelização, ela tem um papel social. Então, a minha missão enquanto chefe de poder é dizer para a igreja, nesse momento, muito obrigado pelo seu papel, que além da evangelização, tem um papel social que ultrapassa a parede de seu tempo. Então, a religião é muito fundamental. E aqui no Espírito Santo, como você mesma disse, nós temos um número de evangélicos muito grande, de pentecostes, né, um número de religiosos das mais diversas denominações, católicos, protestantes, evangélicos, e que têm uma missão muito importante. Mas na área de participantes das igrejas evangélicas, o número é muito maior e eles têm feito um trabalho muito legal e eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelas igrejas e por todos aqui que fazem parte dessas denominações. Na Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores. Eu sei que o senhor é tido como um grande pacificador dentro do meio político. Como que o diálogo tem ajudado a construir pontes e consensos para poder ajudar a população capixaba? Veja bem, um exemplo muito clássico. Se você hoje ficar linkado na sua rede social e buscar as ações que o Congresso Nacional fez, até porque nós estamos em recesso, mas os debates que lá aconteceram, todos eles são raivosos, todos eles são fechados em bolhas, não há discussão. Aliás, a discussão ela é meramente ideológica e há momentos que quase chegam à via de fato, né, de deputado, mulheres e homens querendo brigar, luta corporal, achando que nós não podemos divergir. E aí, falando da Bíblia e de Deus, Deus não nos fez iguais. Se nos fizesse iguais, nós não estaríamos aqui. Eu concedendo a você uma entrevista e você muito menos me entrevistando, porque somos iguais. Deus nos fez diferente para dialogar, para divergir, mas para convergir e para convencer. Porque você pode achar que tem uma ideia e sua ideia é melhor do que a minha, ou é assertiva, e eu lhe convencer que não é. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso e você comigo? No diálogo. Eu posso não concordar com uma opinião sua. No caso da Assembleia ou do Congresso Nacional, posso não concordar com um discurso seu, posso não concordar com um projeto de lei seu, mas eu tenho que respeitar, porque é a base de tudo. Porque, como eu disse, né, se você não tiver respeito, como é que você diz que ama a sua esposa se você não respeitá-la? Como é que você diz que ama o seu filho se antes primeiro você não respeita ele? Como é que você diz que gosta, ama e vai trabalhar pelos seus eleitores se você não os respeita? E respeito significa que você não pode admitir, que você tem que admitir que as pessoas podem lhe apresentar uma sugestão e dialogar com você, mesmo você não concordando. Então, assim, o diálogo, o respeito, as discussões, elas têm que existir, porque Deus não nos fez iguais, nos fez diferentes, para poder dialogar e encontrar, no caso da política, um caminho possível de convergência. Para quê? Para atender os meus anseios e os seus? Não, para atender as demandas da sociedade. É para isso que nós estamos na vida pública. Perfeito. Presidente, em 2025, a Assembleia ampliou a atuação nas políticas públicas. O senhor poderia citar algum projeto que beneficiou os mais vulneráveis ou destacar algum que tenha sido, assim, na sua avaliação, um dos mais importantes em 2025? Sim, claro. Bom, primeiro que para poder a Assembleia exercer plenamente esse papel, nós tivemos que fortalecer a casa, né? A casa perdeu o seu protagonismo, que eu volto a dizer, não é maior, mas também não é menor que qualquer outro poder ou instituição. Mas ela perdeu.
Ela era uma carimbadora de projetos dos mais diversos poderes e instituições. E nós retomamos esse protagonismo, o protagonismo da Assembleia, do Poder Legislativo, previsto no texto da Constituição Federal, e nós estamos exercendo ele plenamente, porque era limitada a atuação de um parlamentar, era limitada a atuação de uma comissão. Ora, como é que você vai debater segurança pública, saúde, educação, turismo, lazer, assistência social e qualquer outra área se você não dá condição para uma comissão ir ao encontro da sociedade e ouvi-la? Porque o papel magnífico de um parlamentar, do Poder Legislativo, é ouvir, até porque é a casa representativa da sociedade. Nós representamos a fatia dos nossos iguais. Porque o cidadão, quando votou no Marcelo, votou no João, no Pedro, em quem ele votou, que está lá representando ele votou porque ele entende que aquele é um representante que vai representar os seus iguais. E se eu não der condição para que ele possa ouvir a sociedade e transformar, ou buscar transformar o sonho dela em realidade, o que significa a Casa Legislativa? Nada. Ela estava nesse caminho. Nós mudamos a rota desse caminho da Assembleia, que estava equivocado, e colocamos ela para que ela pudesse ter condição do parlamentar exercer a sua atividade, estar ao lado da sociedade, as comissões poder promover grandes debates, audiências públicas e apresentar matérias, projetos de lei ou apresentar relatórios ao Executivo, que é quem efetivamente pode promover a política pública. Então, a partir disso daí, nós começamos a dar condição da população falar, nós aqui tivemos a sapiência de ouvir, e ouvindo conseguimos transformar muita coisa legal. Vou citar um exemplo de um projeto que jamais foi pensado aqui na Assembleia e causou até estranheza quando nós instituímos ele, que é o Arranjo Produtivo. O que é Arranjo Produtivo? É um programa que é linkado muito com a agricultura familiar. Porque às vezes você tem ali uma frieza de números de governo municipal, governo estadual, governo federal. Foram entregues tantos milhões ou dezenas de milhões de reais em equipamentos. Será que aquele equipamento efetivamente era a necessidade principal que uma associação de produtores e agricultores da agricultura familiar gostariam de ter? Mas eles vão deixar de receber? Claro que não. Mas será que eles têm capacidade de gerir, por exemplo, um equipamento de R$500 mil ou uma escavadeira hidráulica de R$1 milhão? Às vezes não. Então nós fomos ao encontro deles, discutindo qual era a grande demanda que eles tinham. Primeiro, conhecimento, que é o grande ativo desse projeto. Demos conhecimento, por mais que eles já tenham, mas um conhecimento para que eles pudessem produzir mais e melhor na sua produção dentro da sua pequena propriedade. Depois nós levamos os técnicos para poder aprimorar na hora que eles fossem colocar, por exemplo, essas mudas no solo. E diversificamos, porque hoje, como você tem aqui o Espírito Santo e o café está numa posição muito privilegiada, né? Já tive momentos aqui no Espírito Santo, eu estou no 7º mandato, um de vereador e 6 de deputado estadual. Já peguei aqui momento em que a saca do café custava R$98. Já chegou a R$2.300, hoje está quase R$2.000. Então o café virou uma fonte de renda excepcional e toda a visão do agricultor foi para o café. Mas ele não pode ficar dependente de uma única cultura, porque com essa oscilação climática que está acontecendo agora, por exemplo, essas fortes chuvas, fora do tempo, faz o café florar antes do tempo e aí você acaba estragando a produção. E aí como é que ele vai pagar a conta? Então, se ele tiver diversificação de mais 4 culturas, foi isso que nós apresentamos para ele, observando o clima, né, da região, solo, nós apresentamos para ele possibilidade do que se mais adaptava à região que tem um clima diferenciado. Você vai para o Caparaó, se você for para lá agora, nós estamos aqui, por exemplo, com 22 graus. Lá, com certeza, deve estar uns 13 graus. Então, o que mais se adapta na região do Caparaó, diferente da região norte do Espírito Santo? Então, nós levamos conhecimento, acompanhamento técnico, mudas, que é diversificação, e também levamos para ele a condição de certificar pequenas agroindústrias e constituição de sistema associativo, associações para que eles pudessem integrar na sua pequena produção, somada a outras tantas associações, produzindo mais e numa maior escala fornecendo o alimento que eles produzem no campo para a gente aqui de uma forma mais perene. Levamos também um conhecimento maior para a preservação ambiental e com a questão do crédito carbono, que tem muito picareta rondando e roubando aquilo que é direito deles. Então, esse é um projeto social muito legal, uma política pública bacana, que jamais a Assembleia pensou em fazer isso. Foi ouvindo mais que nós conseguimos imprimir e entregar. Já conversamos com mais de 25 mil homens e mulheres do campo, começamos com 20 cidades e agora estamos com 37 cidades. Qual é o objetivo? Chegar a 78 cidades e isso se tornar uma política pública de Estado, porque o Estado tem que fazer isso. Então, estou muito feliz com isso. Muito bom. E, presidente, como é que o senhor lida
com as diferenças partidárias, como é que o senhor consegue chegar no consenso? Qual que é o segredo para poder gerenciar e tomar conta da Assembleia com tanta divergência, sobretudo quando tem, ah, tanto a perder se a gente não conseguir esse consenso? Você vai perceber que todas as vezes que eu vou falar com você, eu falo de respeito, porque para mim é muito importante. Então, é respeito e diálogo. Porque muitas pessoas, nesse mundo que a gente vive, atual, acham que assim, eu me posiciono enquanto direita, ou centro-direita, ou extrema-direita. E eu me posiciono enquanto esquerda, centro-esquerda ou extrema-esquerda. Eu vou dizer uma coisa para você que é o meu sentimento. Não é o partido e nem a ideologia que vai transformar você em melhor ou pior. O que você aprendeu dentro de casa, princípios e valores éticos, morais, religiosos, é que transformou você. Transformou você naquilo que você é, respeitando as pessoas, dialogando. O partido não transforma ninguém em melhor ou pior. Se fosse assim, nós iríamos no sistema prisional do Espírito Santo, ou brasileiro, faríamos aqui uma pergunta à população brasileira: qual é o partido ou a ideologia que eles entendem que é melhor? E filiaríamos todos os presos que cometeram crimes bárbaros e eles se tornariam melhores? Claro que não. Tem muita coisa boa que saiu da direita, mas muita coisa ruim que saiu da direita. Da mesma forma que teve muita coisa que saiu boa da esquerda, que também saiu ruim. Muito parlamentar bom de direita, muito parlamentar ruim, muito parlamentar bom de esquerda e muito parlamentar ruim. Não é o partido, é você. Formação de caráter, para quem estudou, vai até o 11º ano. Depois dali, você vai seguir naquilo que você aprendeu até o 11º ano. Então você não vai mudar porque você é filiado ao partido A ou partido B. Eu vejo muito oportunista que até pouco tempo atrás dizia uma coisa e mudou por conta do momento que a gente está vivendo. E se esse momento mudar, ele vai mudar também. Então, assim, eu acho que nós temos que parar com essa coisa de que se eu sou de direita, a esquerda nada vale. Se eu sou de esquerda, a direita nada vale. Claro que não. Nós temos que aproveitar aquilo que é de bom das pessoas. Então, assim, a minha posição sempre foi: eu sou centro-direita. Eu fui o único parlamentar no Estado brasileiro que enfrentou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão de um deputado chamado Capitão Assunção, decretando, dizendo que era flagrante delito, 1 ano e 2 meses depois do que ele acreditava que tinha cometido um crime naquele movimento de externar a sua posição. Reuni os meus colegas deputados, montei uma comissão, sustei os efeitos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Com menos de 24 horas, o deputado Capitão Assunção foi solto. Alguém ouviu, ou assistiu, ou repercutiu que eu falei mal, subi na tribuna, xinguei o ministro, botei uma bandeira do Brasil nas costas? Claro que não. Eu cumpri aquilo que está no texto da Constituição. E ele respeitou porque ele é ministro do Supremo Tribunal. Se você me perguntar que tem muita coisa que eu concordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes ou do Supremo, eu concordo? Não, mas eu respeito. Porque se eu não respeitar, não vai ter respeito de lá para cá. Ele respeitou a decisão da pequena Assembleia do Espírito Santo, com apenas 30 deputados, que reformou a decisão dele, meramente cumprindo o texto da nossa Constituição. É isso que falta no Brasil. É isso que falta as pessoas entenderem. Eu já cansei de assistir diversos discursos bonitos de senadores, senadoras, deputados federais lá no Congresso Nacional, discursos maravilhosos, fazendo um recorte, botando no grupo do WhatsApp, a gente batendo palma. Enquanto isso, o Rio de Janeiro pega fogo, com a criminalidade avançando. A pequena Alice aqui no estado do Espírito Santo, saindo da praia de Carapebus com o pai e com a mãe, depois de um domingo maravilhoso, e o pai dentro do carro, ela perguntando: papai, quando é que a gente vai voltar? E o pai disse: olha, só na semana que vem, porque amanhã é segunda, você vai para a escola, papai trabalha e sua mãe também. Quando a mãe vai olhar para trás, ela com um tiro na cabeça. Fruto de uma disputa entre o Comando Vermelho, Preto, Azul e Amarelo. E aí, eu pergunto ao Congresso Nacional, que não discutiu sobre esse tema. O assassino da pequena Alice foi preso pela nossa polícia. A família dele já deve estar recebendo benefício social do Estado. E eu não sou contra. Porque eu não acredito que a mãe seja assassina, a mulher desse rapaz que matou. Muito menos os filhos dele. Mas a família da pequena Alice, que foi morta, interrompeu sua vida, com uma expectativa longa que a família estava desejando para ela. Sabe qual foi o benefício social do Estado que ela recebeu? A certidão de óbito. E o que o Congresso Nacional faz? Discurso bonito, recorte, bota no grupo do WhatsApp e a gente ainda bate palma. Aqui na Assembleia, nós não temos competência de mudar as leis penais, texto da Constituição Federal, mas aquilo que nos compete, a gente faz para melhorar e enfrentar essa violência. Caímos aqui pra caramba. O menor índice de violência dos últimos 40 anos, 30 anos. Com a participação efetiva da Assembleia, do debate que a gente faz com as comissões.
Mas a pequena lista está morta. E o Congresso Nacional só fez discurso e pouco ou quase nada mudou. É para isso que as pessoas têm que prestar atenção. Que não é o discurso bonito, não é a ideologia partidária. É aquilo que você predispõe a fazer, lutar, trabalhar e de fato oferecer como resultado. A ideologia não mudou isso aí. O que vai mudar é a força de várias pessoas lutando pelo bem comum. Presidente, estamos num ano eleitoral. Como fazer para evitar os grandes confrontos familiares e as divisões, né? Como trabalhar isso? E qual que é o papel do evangélico nesse sentido? O papel do evangélico é fundamental. Eu vou fazer um alerta aqui para os evangélicos religiosos, assim como eu. Deus nunca pregou discórdia. Eu ouvi por várias vezes políticos falando que bandido bom é bandido morto. Deus nunca mandou matar ninguém. O que eu não sou e não concordo, não sou favorável e concordo, é bandido que troca tiro com polícia ser recepcionado com um buquê de flores. Se atirar contra um policial ou contra forças de segurança, ele está atirando contra o Estado. O Estado representa todos nós. Ele vai ser recepcionado da mesma altura. Mas a polícia não está ali para ir para matar ninguém. Ela está ali para cumprir o dever dela, de proteger o cidadão, principalmente o cidadão de bem. E eu vi muito religioso, até pastor, pregando que bandido bom é bandido morto. E quantos ex-assassinos, dependentes químicos, traficantes, estão sentados no banco da igreja? E muitos deles pastores. Então quer dizer que mudou? A regra escrita dentro da Bíblia mudou? É isso que nós temos que refletir. A igreja tem um papel importantíssimo de pregar o bem às pessoas, falar de amor. Eu estava num carro um dia, eu dei carona para um cidadão, membro de uma igreja, que volta e meia eu vou lá, a convite do pastor, e tinha um bocado de gente dependente dormindo na rua. E ele falou que se ele fosse um policial, ele ia dar uma surra naquela turma. Alguém nasceu dependente químico? Alguém nasceu drogado? Alguém nasceu traficante ou assassino? Eu não sou a favor de dizendo que todo mundo usa a máxima que é vítima da sociedade. Não. A minha história, por exemplo, eu não deveria estar aqui. Eu sou filho adotivo de pai e mãe. Minha mãe morreu no ato do meu nascimento. Meu pai não me quis. Foi morto quando eu tinha 7 anos de idade, que era dependente químico. E fui adotado pelo negão Aloísio, que está ali, que morreu, e pela minha tia. Se eu tivesse com ele, eu seria o que hoje? Eu não sou vítima de nada. Eu sou meramente mais um de tantos Marcelos que eram assim como eu. E estou aqui. Vou trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Minha mãe teve câncer. Morreu com 23 anos de idade. Com uma maçã na cabeça dela. Por isso que eu ajudo tanto as pessoas que têm filhos com câncer. E aí eu vejo evangélico pregar violência. Tem que pregar amor. Tem que começar a falar o seguinte: vamos melhorar o país, vamos melhorar o nosso estado. E como é que a gente faz isso? Aí sim, sabendo escolher mais e melhor quem serão nossos representantes. Melhorar na Assembleia. Quem serão os deputados estaduais? Quem serão os deputados federais e senadores? Quem será o próximo governador e presidente da República? Quem vai escolher sou eu? Ou é você? Somos nós. Muita gente pega um papelzinho na ida para a urna, faltando 15 minutos para fechar. Aí vota, joga o papel fora. Uma semana depois não lembra em quem votou e quer cobrar de todo mundo. E aí começa a fazer discurso raso na rede social. Chegou uma hora de você escolher mais e melhor. Olha a linha do tempo da história da pessoa. Tem gente que há pouco tempo atrás era de partido de esquerda radical e hoje é direita e se esqueceu do passado. Eu não tenho nada contra isso não, você pode mudar de opinião. Problema nenhum. O cara só não pode virar um matador, que vai matar, que bandido bom é bandido morto, que é isso e aquilo. Meu amigo, cometeu crime, cadeia. A lei tá ali. Nós não estamos vivendo naquela época de guerra de selva, olho por olho, dente por dente. Claro que não. Então nós estamos aqui para dar condição para melhorar a vida das pessoas que moram num bairro que não tem saneamento básico, que não tem uma praça, que não tem calçamento, que não tem uma creche. Tem uma experiência minha que um padre me pediu quando nós instituímos o calçamento rural, que é um programa legal aqui do Espírito Santo, e era um lugar no interior do estado, no norte. E eu consegui. Calçamento rural é uma coisa muito bacana que liga a comunidade à igreja. Trechos pequenininhos, onde tem uma subida muito íngreme, você calça ela ali, mas não calça o trecho todo. É para facilitar acesso. Eu fui visitar a obra, porque ela tinha começado, eu conquistei. E estou visitando, estava o padre, mas a liderança que estava comigo. E nisso eu vi uma casa, aquelas casas populares, de uma senhora com 2 criancinhas.
E as criancinhas comiam com tanto gosto na canequinha, eu fui lá. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eu falei, tá gostando? Nossa, deputado, o senhor tirou a gente da poeira e da lama. Eu me apresentei, eu sou Marcelo, deputado. Aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta à senhora? Pode. O que essas duas menininhas, e uma delas eu percebi claramente uma doença mental severa. O que essas duas meninas estão lanchando com tanto gosto assim? Ela falou, não, deputado, não estão lanchando não, elas estão almoçando. Porque aqui no interior, o senhor sabe, a gente come sedã, eu sei. E o que é que elas estão almoçando com tanto gosto? Ela olhou para mim e falou, água, farinha e açúcar. E aí? A ideologia mudou isso aí? Claro que não. Então assim, o que eu fiz? Imediatamente eu falei, vou ajudar essa mulher. Arrumei uma cesta básica para ela. Mas ela não ia matar a fome eterna dela. Ela veio da Bahia para cá porque o marido dela espancou ela, estuprou ela, largou ela. E uma fábrica vinha para cá e eu fui lá no cara e falei assim, eu preciso de um emprego para uma pessoa. Hoje ela está empregada e ela leva dignidade para dentro de casa. É isso aí. Deputado, com relação à polarização, como fazer para evitar que as famílias se degladiem aí? Porque esse ano acho que vai ser um ano bem complicado. É o respeito. Quantas pessoas brigaram na eleição passada, Lula e Bolsonaro? Pai deixou de falar com mulher, mãe deixou de falar com filho, avô deixou de falar com neto, padre deixou de falar com um membro da igreja, pastor deixou de falar com o irmão, colega de futebol de tantos anos de pelada de manhã cedo deixou de falar por conta de uma briga. E produziu o quê? O que nós ganhamos com essa briga? Nada. É só as pessoas começarem a pensar que na rua dela, às vezes, não tem um asfalto e que essa briga não trouxe o asfalto para lá. Não tem saneamento. Então, nós temos que brigar para defender o que nós temos. O Obrar, por exemplo, uma briga, que é uma briga que eu estou predisposto a fazer. O que o governo federal nos deu aqui no Espírito Santo? Um estado que estava quebrado há pouco tempo atrás, que a várias mãos nós o reconstruímos. Um estado que hoje é nota A no Tesouro, nota A no IDEB, que mais investe em infraestrutura do estado brasileiro, mais do que o governo federal, mais do que o estado de São Paulo. Um estado que produz, que não consome, que é pequeno, tem 10 deputados federais apenas em relação aos deputados que cercam aqui, os estados que cercam aqui. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, nós temos 10 deputados federais. Mas um estado que deu certo e que tem um bocado de trecho da malha rodoviária federal que não é pavimentado. A gente contribui pra caramba para a balança comercial, contribui pra caramba com exemplos bons e tudo que a gente tem aqui que é do governo federal, não estou falando de agora não, de todos os governos, foi arrancado com muita luta. Eu fui servidor público federal do Ministério do Transporte. Para fazer a dragagem da Baía de Vitória era uma novela mexicana de anos. Para conseguir fazer uma manutenção em malha rodoviária federal aqui é uma novela. Então nós damos respeito. É isso que nós temos que brigar. Brigar por respeito do governo federal para com a gente. Brigar por mais hospitais, mais saúde, mais educação. Não entre si. E brigar com respeito, é cobrar, é participar efetivamente do debate. Daí para a rede social, acordar e xingar alguém como se você pudesse fazer isso. E não pode. Sabe, eu posso não concordar com o presidente da República, mas eu respeito ele que ele é presidente. Eu acho que é isso que baliza. Então, a minha missão é tentar fazer o que eu consegui fazer aqui na Assembleia, com polarizações igual o Congresso Nacional, mas a gente trabalha, não briga como o Congresso Nacional e entrega para a sociedade. Eu espero que a população, os amigos, os vizinhos, os parentes, não cometam a mesma loucura que fizemos no passado, ficar brigando sem produzir nenhum resultado. Para si, e para as famílias e para a população. Presidente, eu queria saber qual é o legado que o senhor vai deixar na Assembleia Legislativa. Olha, eu já estou aqui na Assembleia há um bom tempo, né? Eu tive a oportunidade de ser primeiro secretário da mesa, fui vice-presidente por 3 mandatos, já estou exercendo o segundo mandato de presidente da Assembleia. E observando e amadurecendo, que a nossa vida é um processo de amadurecimento interno, é eterno, né? A cada dia que passa é um aprendizado, e só não aprende quem não quer. E eu faço questão sempre de aprender, porque eu escuto mais. Esse foi a grande experiência da minha vida. Mas o grande legado que a gente vai deixar aqui na Assembleia é esse respeito mútuo entre os colegas deputados, com resultados muito legais para a sociedade. Se não existisse respeito aqui nessa casa, nós teríamos um desarranjo político enorme. Porque quando a Casa Legislativa está num processo de desequilíbrio, imagine você que no Congresso Nacional os deputados quiseram sentar na cadeira do presidente. No Congresso Nacional quiseram sentar na cadeira do presidente da Câmara e do Senado. Aqui não tem isso. Aqui a gente se respeita mesmo não concordando. E por que eu falo do respeito que é o grande legado? Porque se o Poder Legislativo tiver desarranjado,
ele desarranja as ações do Executivo. Você pode olhar como é que existe hoje a relação do Congresso Nacional e Executivo. E Supremo Tribunal Federal desarranja as ações nossas aqui com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, e aí o que vai produzir para a população? Nada. Vamos supor se a casa tivesse desarranjada e o orçamento não tivesse sido votado, como já aconteceu por várias vezes no Congresso Nacional. Só votaram esse ano porque é ano de eleição. O ano passado que é ano de eleição. Nós estaríamos trabalhando com um dozeavos, o Estado estaria trabalhando com um limite muito pequeno de atuação. Nós não. Nós conseguimos fazer com que a casa pudesse ficar equilibrada, respeitando a posição e opinião de cada um, mas fazendo com que essa relação harmônica não interferisse na nossa independência. Então nós somos independentes, autônomos, mas temos harmonia, sentamos. Você já viu o Congresso Nacional sentar quando, por exemplo, o Donald Trump fez o tarifaço no Brasil, que foi o maior tarifaço dos demais países? Você viu sentar a Câmara, o Senado, o Tribunal, o Judiciário, o Governo Federal, o TCU e por aí vai? Não, aqui nós sentamos. Olha, fomos tarifados, vamos sofrer um baque enorme, até porque nós somos o maior produtor de mármore, vendemos atum para o mercado americano, laranja para o mercado americano, ovo para o mercado americano, granito. Sentamos, esperando que tipo de baque nós teríamos na nossa economia e na nossa receita. Lá foi palma. Parabéns, Donald Trump, você ter tarifado o Brasil. Que coisa insana, cara. Então, assim, o grande legado que a gente vai deixar aqui, e eu quero agradecer aos meus colegas deputados, porque eu sozinho jamais conseguiria fazer isso, agradecer a confiança deles para que nós pudéssemos fazer essa Assembleia ser uma Assembleia cidadã, uma Assembleia respeitada, uma Assembleia mais próxima da sociedade, uma Assembleia que respeita internamente e respeita o cidadão. Então, é o respeito. Estou muito feliz por isso. Estamos nos aproximando do final da nossa entrevista e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de unidade, de respeito. Olha, a minha mensagem é essa, né? Volto a dizer da palavra respeito, né? Eu quero muito que esse país encontre um nome que faça de fato o país se unir. Unir não quer dizer que você concorda com tudo. Unir significa fortalecer o setor produtivo, fortalecer o agro. Unir significa respeitar as denominações religiosas. Unir significa respeitar o texto da nossa Constituição que está ali e tem que prevalecer. Unir significa respeitar a minha posição. Se eu sou de centro-direita, me respeite, e eu respeitar a sua posição, independente de qual que ela seja. Eu vou fazer até uma brincadeira com você aqui, que eu sei que você também torce para a seleção brasileira, assim como eu, que é o Vasco. Já pensou se nós brigássemos com quem torce com uma agremiação diferente da nossa e saíssemos pela via de fato? Então é respeitar. A gente não respeita o torcedor de outro lado? Por que a gente não pode respeitar o político, a ideologia dele? Então nós vamos encontrar alguém que faça a união do país. Não quer dizer que é concordar com tudo que faz. Por isso que o Congresso Nacional está ali. Quando uma matéria chega, fazer um grande debate. Acabou o grande debate que existia dos grandes tribunos, de uma matéria ser pautada, ele apresentar o relatório, o deputado questionar, mas respeitosamente, e no final produzir uma legislação bacana. Não temos isso. Então, a mensagem que eu deixo é: enquanto eu estiver aqui na presidência da Assembleia Legislativa ou na vida pública, vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar para unir esse Estado cada vez mais. E se eu tiver oportunidade, porque eu não vou disputar mais a eleição de deputado estadual, o meu planejamento desde lá de trás foi de que esse seria o último mandato de deputado estadual, nosso planejamento interno e junto com a sociedade de deputado federal. Se Deus me der a oportunidade, junto com o povo, de eu ir para Brasília, vou trabalhar para unir o país e produzir mais e melhores resultados para a nação brasileira e para o Espírito Santo, é claro, que é o meu quintal. Deputado, eu queria muito agradecer a sua recepção aqui no seu gabinete, na Assembleia Legislativa. Eu gostaria muito de agradecer essa entrevista tão exitosa. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco da Assembleia, falar um pouco do Marcelo Santos, falar um pouco do Estado e falar um pouco do Brasil e de consciência. Muito importante. Muito obrigado. E para você que ficou conosco até aqui, o nosso muito obrigada. Nos siga nas redes sociais e até a próxima.